Hoje você vai aprender, hoje você irá compreender um segredo da G2 que não lhe é contado. Quando você assiste o Discovery Channel, History Channel, NetGeo, é a semana nazi. Aí sempre mostram as tecnologias, os trens, o sínodo do Adolf. O sínodo do Adolf é o ápice da tecnologia. Só que pelas evidências, só que por todos esses registros militares, a gente sabe que foi muito mais amplo do que nos é contado. Por exemplo, você chega no cinema ou na sua casa, você coloca para assistir Capitão América. Que delícia! Capitão América. Aí você se pergunta, de onde é que esses caras tiraram essa ideia? De onde que veio esse cara, esse super soldado? Como é que é capaz de um cara que tinha 1,60 m ficar com 2,10 m, 2 metros de altura? Como é que é capaz que esses caras conseguem ter super soldados, né? Aí você fica pensando, pô, peraí, esses caras que são da Marvel, DC Comics, Hollywood, são caras extremamente inteligentes, devem ter uma imaginação maravilhosa, né? Será mesmo? Ou não será que eles simplesmente têm acesso à informação privilegiada? Por exemplo, você tem ali o Guerra dos Tronos, George Martin ali, ou Senhor dos Anéis, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis foi baseado na sociedade Thule, tá? Que consiste em seres humanos menores que viviam no subsolo da Terra, adoravam ouros. Era uma época antes de um cataclisma cíclico que tinha animais diferentes, né? O que o pessoal chama hoje de magia, de mágica, era ocultismo. Então, basicamente, Senhor dos Anéis foi baseado num evento do passado. Simples assim. Aí você pega, por exemplo, eu falo sobre a Guerra entre Mundos em 1920, que alguma coisa aconteceu e teve um acobertamento, ninguém entende. Então, por exemplo, na G2 aí, nós tivemos casos do Bigodudo que estava criando super soldados. Temos até foto aqui para te mostrar, tá? Então você chega lá na Marvel Studios e vê lá, Capitão América, né? Um soldado infernal, não sei nem o nome desse soldado, é Steve Rogers, né? O nome dele. E aí simplesmente ele tem super força, ele tem super velocidade, ele é uma pessoa inteligente, não adoece e não envelhece. Ele envelhece, mas numa escala muito mais lenta do que a nossa. E o soro que eles injetam no Steve Rogers é praticamente, né, o segredo da longevidade, que eu já trouxe três vídeos aqui no canal. Então você vê que tudo que nós estamos falando aqui, os caras que são diretores dos filmes, eles trazem isso nos filmes como mito, fábulas, mas que em outra hora era verdade. Então os filmes são uma programação preditiva para tornar aquilo que é verdade, que deveria ser oculto, para que as pessoas não viessem a conhecer, como história da carochinha, mitos, fábulas, anime, mangá, sei lá o que é hoje em dia. Por exemplo, o Doutor Estranho, de fato, ele existiu. Seres humanos abrindo portais, aparecendo num lugar e no outro, isso existiu. Tivemos casos disso, eu não posso falar abertamente aqui, mas teve casos. Por exemplo, teve um único ser humano que abriu um portal para passar seres para cá. Foi um Confúcio. Então é importante você entender esses lados aí da história. Vou pedir para você conhecer o meu trabalho, vou deixar um link na descrição nos comentários e você deixar o seu like aí também, tá? Bom, vamos lá. O que é importante você entender? Vou passar para a tela do computador para você poder entender uma coisa, tá? Eu não posso dizer o nome dessa operação e nem o propósito dessa operação, porque são palavras irrestritas. Se eu falar aqui, o vídeo é derrubado. Mas você pode ler mais ou menos as palavras aí, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui, tá? Esses super soldados nazis. Então, olha lá para você ver mais ou menos a perspectiva. Quando você chega, por exemplo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, o padrão de altura ele não é tão variante, ele não é tão discrepante. Já aqui você vê um padrão discrepante muito alto. Isso tem a ver com esse soro de longevidade, com a história de criação de super soldados. Eles até inventaram uma história que eles colocavam um tipo de droga, eu vou falar de forma paradoxa aqui, meta-parará-pururu, fetamina, né? Que praticamente aí davam soldados para eles ficarem viris e não tiverem medo da morte. E aí eles tinham mais força para poder atacar os aliados, né? Mas isso é papo da carochinha, não era isso que tornava os caras super soldados, tá? Então você vê uma imagem, olha o tamanho e a estatura do cara aí. Uma outra imagem também,
Isso aqui é uma imagem reconstruída, tá? De forma colorida. Depois eu mostro para você numa outra resolução, comparando o tamanho aí, tá? É o que se é chamado de raça ariana, tá? Que era o que o Bigodudo queria trazer lá. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, não. Mas olha só, nós temos aqui também, tá? Para você poder entender. E neste âmbito aqui, você percebe que esse super soldado está com as mãos fechadas. E por que ele está com a mão fechada? Porque geralmente o processo de gigantismo, de hibridização, faz com que o ser humano tenha 6 dedos. Sabe quem sabe muito bem disso? O seu tataravô. Seu tataravó. Quando a galera morava no meio do mato, era índio, né? Aqui no Brasil a gente tem Tupi, Tupi-Guarani, Guarujás, uma porrada de classe de índio aqui. Eles tinham vamos dizer assim, uma maneira deles se comunicarem antes de entrar na aldeia, né? Então toda vez que um índio chegasse na aldeia, ele deveria estender sua mão. E aí um índio, né, que estava vigiando, iria contar os dedos. E aí, se tivesse 5 dedos, esse índio podia entrar, essa pessoa podia entrar na aldeia, né, dependente do que fosse acontecer. Agora, se ele esticasse a mão, tivesse 6 dedos na mão, eles sabiam que aquilo ali era um híbrido, era um ser Nefilim, e esses seres são puros, pura maldade, é isso que esses seres são, né? Então, simplesmente, eles tinham esse comprimento. Então, esse comprimento indígena, que você vê, por exemplo, é falado assim, Hau ou Hai, que é o comprimento indígena, né, é para ver as mãos, não é assim, ele sempre era assim, para poder ver as mãos, depois que ficou assim, tá? Então você vê ele ocultando as mãos ali para não dar indício, tá? Aí fala, não, mas o Bigodudo não tem apreço pela Bíblia, o Bigodudo não tem apreço pelos Nefilins, não. Então me explica uma coisa, por que ele foi para a Antártida? Por que ele formou aliança com seres que vivem no subsolo da Terra? Porque esse cara sumiu 1 milhão de nazi, sumiu ouro de um trem que ninguém consegue entender onde foi parar tantas riquezas, sumiu tudo. Nem o corpo do cara encontraram. Você acredita mesmo? Então olha só, vamos lá, vamos pegar a imagem aqui para você poder entender. Essa imagem aqui, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eles falam que essa imagem aqui é fake. Pode ser que seja fake de verdade. Eles mostram, por exemplo, o Bigodudo lá, cumprimentando um super soldado. Aí eles vão falar assim, não, essa imagem é fake, porque essa aqui é real, né? Ah, essa aqui é real e essa aqui é fake, tá, né? É aquilo que eu falo, a maçã podre. Para poder fundamentar uma mentira, lembre sempre disso. Se você colocar 1000 mentiras do lado de uma verdade, a verdade continua sendo verdade. Né? É só você isolar a verdade. Agora basta 1000 verdades e uma mentira para você ficar em dúvida. Então, por exemplo, você tem várias fotos de super soldados. Aí o que os caras fazem? Essa imagem que gera dúvida, de não saber se de fato realmente é um super soldado, o que acontece? Gera dúvida e as pessoas caem em descrédito, tá? Só que isso aqui, eu posso garantir para você, que sendo fake ou não, nós temos indícios de que o Bigodudo estava trabalhando em cima disso. Por exemplo, aqui, ó, olha só, nós temos esse tipo de quadrinho que era descrito no jornal, os caras falando, ó, Big Guys, olha só, um super soldado gigante, né, combatendo os aliados, né? Então você vê esses quadrinhos aí da década de 30, 40, tá? Você tem, eu não posso dizer a palavra, né, mas praticamente aí um processo que eles estavam criando de... Isso aqui é uma imagem que foi tirada de um estudo deles, que eles estavam criando super soldados. Vai vendo o tamanho que eles queriam criar. Então praticamente era como gafanhotos a seus pés. Eles queriam realmente retratar o que era a era pré-diluviana aí, tá? Era dessa maneira que eles queriam retratar. E essa aqui é a famosa medalha da pureza, ou seja, do arianismo. Então se o cara fosse o mais puro possível, a família mais pura, recebia essa medalha aqui. Então os caras tinham essa medalha da pureza. Então assim, você acha mesmo que eles não estavam criando super soldados? Sendo com medalha da pureza, sendo com esses jornais aparecendo, inclusive tem essas fotos aqui, por exemplo, ó. Os caras simplesmente no monumento na Europa, lá, olha lá o tamanho dos caras, olha o tamanho dos caras do meio. Ah, mas isso aí é normal, sempre vai ter gente grande. Mas olha o tanto de gente grande. Olha só o corpo desse cara, a estatura do corpo desse cara, isso deve pesar uns 200 quilos. Não é convencional, não é. Olha o tamanho do ser humano convencional, parece que até um anão. Então era esse o tipo de processo que esses caras trabalhavam. Aí nós temos um filme, que é o Capitão América, ele tá participando de várias... Hoje em dia tá popular isso aí. Mas o Capitão América é o quê? Um soldado americano que tomou um soro, né, de um super soldado e se tornou um super soldado. É praticamente isso. Só que a história original do Capitão América era o cara, ele era dos nazis.
Só que aí a Marvel, por exemplo, ela não achou tão interessante criar um super soldado alemão. Não vamos poder colocar isso, vai dar muito na telha. Então ele é um soldado americano. Mas tem quadrinhos que retratam a história que de fato esse cara aqui nunca foi americano e sim foi alemão, tá? Inclusive, olha pra você ver a coloração do cabelo do cara, o biofísico do cara, não é americano. É simplesmente alemão. Mas eles não podiam falar isso porque não ia vender a pauta, então botaram americano. Então você vê, o cara pequenininho tomou o soro da longevidade e ficou gigante. E era praticamente o processo aí que o Bigodudo queria fazer com as pessoas. Então você vê a máquina, né, que transformava os soldados. Não sei se era a máquina ou um processo, por exemplo, de criação. Não sei, eu calculo que seja uma máquina. Por quê? Porque o reinado do Bigodudo foi um reinado muito curto, não proporcionou para que viesse ter soldados de 20, 30 anos de idade. Então provavelmente deve ter sido uma máquina mesmo, é o que se dá a entender. Eu vou colocar essa parte aqui, mas eu vou tirar o som, tá? Eu vou tirar o som para não pegar aqui direito. Então você vê, por exemplo, lá o Steve Rogers, por exemplo, tá? Ele tá ali, né, entrando naquela máquina, tá? E aí vai colocando, vamos colocar o cara na máquina aqui para ele poder, né, receber o... olha só, ele está recebendo no corpo dele um líquido. Então você vê tubos que passam um certo tipo de fluido, de líquido ali, que ele está recebendo, tá? Aí você vê, por exemplo, ele está nessa máquina, ok? Coloco na máquina e começa o processo aí de transparecer esse líquido. O mais interessante é que a empresa que fabricou essa máquina chama-se Stark. Ah, mas isso aí é o Tony Stark, é o Homem de Ferro. O que significa Stark? É simplesmente uma palavra anômala. Uma palavra anônima para você não perceber as intenções. A letra S ali, ela representa a serpente. Simples assim. A letra S de Stark, que está destacada aqui, representa a serpente, como Superman também representa a serpente. E a palavra Star, sem o K, significa estrela. Ou seja, a serpente estrela, a serpente anjo. Ou seja, a tecnologia de Lúcifer, dos anjos. Então é isso que representa essa palavra aí. Aí coloca lá, né, esse composto. Vai estar passando agora aqui essa parte do composto azul, para você poder entender. Eu não vou colocar o vídeo completo não, para não tomar aqui um flag, tá? Porque esses caras são assim. Qualquer videozinho que aparece aqui, eles estão doidos para reivindicar. Então, assim, essa história de super soldados não é uma história imaginar. Os caras da Marvel, eles não chegaram e falaram assim, nossa, né? Vamos inventar um super... Não, os caras, eles não têm imaginação. Esses caras aí não têm imaginação nenhuma. Nenhuma. Aquele cara lá, que é bem famoso, aquele velhozinho que até faleceu, não, eles não têm imaginação, eles têm acesso à informação privilegiada. Por exemplo, o Targaryen, que está lá no Games of Thrones, é representativo como, né, o Império Romano com uma classe de pessoas lá que cuidava de dragões. Então, para você poder entender que, assim, a história não é bem o que te contaram, tá? Então essa é mais ou menos um esboço, não é algo detalhado, nem posso trazer detalhado aqui, eu entendo muito bem sobre isso, mas é um esboço sobre os super soldados que o Bigodudo estava criando. Não parecia ser algo só de cruzamento genético, mas também algo que era dotado de um tipo de fluido. E esse fluido era um fluido azul, representando o sangue azul dos nefilins, que faziam com que os seres humanos pudessem chegar até mais ou menos 1000 anos de idade, não adoecessem. Por exemplo, o sangue azul, ele tem cobre dentro do sangue dele. Então, por exemplo, não é o sangue do ouro, que é o primordial do Adão, mas é um sangue de cobre. Então, por exemplo, tem animais hoje marinhos, que, por exemplo, não sei se é a raia, que tem sangue azul dotado de cobre. E isso tem propriedades medicinais absurdas. Então esse sangue azul não deixa as pessoas adoecerem, traz longevidade, mais velocidade, mais força. E aí os caras injetaram, não me pergunte como, eu não sou cientista. E é o que se dá a entender é isso, né? A criação de super soldados do Bigodudo aí. Bom, espero que você tenha entendido. A ideia do vídeo hoje era mais trazer esse conteúdo para que você pudesse ter uma noção mais ou menos aí, tá? Dessa criação de super soldados aí, tá bom? Do Bigodudo. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes, deixe seu like, inscreva no canal, conheça o meu trabalho para você remover as amarras do sistema e comente aqui embaixo o que você acha desses super soldados que eles estavam criando aí. Fique na paz.